A rainha Elizabeth II faleceu cercada por seus familiares no castelo de Balmoral, na Escócia. Ela tinha 96 anos de idade. Nesse vlog de hoje, vamos conhecer um pouco mais da trajetória incrível dessa grande monarca, que agora, no ano de 2022, completou 70 anos de reinado. Elizabeth nasceu no dia 21 de abril de 1926. Seus pais eram, então, o duque e a duquesa de York. Seu tio Edward era o rei, porém ele abdicou em 1936 para casar-se com uma socialite americana divorciada, que se chamava Wallis Simpson. Desse modo, o seu pai teve que assumir o trono, tornando Elizabeth a primeira herdeira na linha de sucessão ao trono britânico. Uma jovem princesa que tinha apenas 25 anos quando seu pai, o rei George VI, faleceu. Assim, ela teve que assumir a responsabilidade de substituí-lo no maior cargo da monarquia. Nessa foto, a princesa Elizabeth, ainda bebê, não imaginava a importância que teria na Grã-Bretanha e no mundo. Um bebê muito famoso. Esta foto é de 1927. A princesa Elizabeth, filha do rei George VI, aparece em desfile em carruagem aberta, e o seu rosto seria exibido ao público durante toda a sua vida. A princesa Elizabeth em seu carrinho durante um passeio no Green Park. Essa foto foi tirada em 1929. Neste outro momento, a princesa Elizabeth no seu carrinho ao lado do seu avô, o rei George V. Em uma comemoração no Castelo de Balmoral, em 1926. Nessa foto de família, vemos à esquerda a princesa Elizabeth, sua mãe e sua irmã Margaret. Ela teve que acostumar-se com as câmeras rapidamente. Agora, a importância da educação. A educação das princesas foi confiada a uma governanta, chamada Marion Crawford, mas era supervisionada por sua mãe, Elizabeth Angela Marguerite Boyle. Foto de 1937, quando o rei George VI foi coroado. Ao seu lado, sua esposa Elizabeth, mais conhecida como a Rainha Mãe. Essa foto na varanda do Palácio de Buckingham seria a primeira de muitas que viriam ao longo dos anos, de geração em geração, as fotos oficiais da família real. Elizabeth sempre amou animais e teve cães. O seu primeiro corgi ela ganhou aos 18 anos de idade como um presente de aniversário, em 1944. Elizabeth também era fã de cavalos. Na foto, ela aparece bem confiante, montada em um deles. Aqui as princesas Elizabeth e Margaret, ao lado de sua mãe, posam para a foto na varanda do Bat-Clube, onde as princesas aprenderiam a nadar. Pronunciamento: a princesa Elizabeth faz a sua primeira participação no programa de rádio para crianças. A transmissão foi feita do castelo de Windsor em 1940. Looks da mesma cor. Esta é outra foto tradicional onde Elizabeth aparece ao lado dos seus pais e de sua irmã Margaret no Palácio de Buckingham. Em 1942. Aqui a princesa Elizabeth aparece glamourosa ao lado de sua irmã Margaret, que é 4 anos mais jovem que ela, em uma festa no castelo de Windsor em 1944. Amor pela música. A rainha sempre frequentou regularmente concertos. Premiou músicos com as mais altas honras e apoiou bandas e orquestras militares do país. Elizabeth na guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela trabalhou na manutenção de veículos do exército, sendo também nesta época que ela aprendeu a dirigir. Sempre juntas, Elizabeth e Margaret eram muito unidas. Na foto, as duas aparecem enviando uma mensagem por pombo-correio. Um grande amor. Elizabeth conheceu Philip Mountbatten em 1934. A foto foi tirada no Palácio de Buckingham após o anúncio do noivado de ambos, em 10 de julho de 1947. O novo membro da família, Philip, com a futura rainha e seus pais pouco antes do casamento real.
no dia do casamento, 20 de novembro de 1947. Elizabeth tornou-se o 10º membro da família real a casar-se na abadia de Westminster. Uma mãe orgulhosa, em novembro de 1948 nasce o príncipe Charles, o novo herdeiro ao trono. A princesa Elizabeth e o príncipe Philip, duque de Edimburgo, posam para uma foto em Malta quando ele fazia parte da Marinha Real. Em novembro de 1949, a Rainha Elizabeth sempre demonstrou confiança em seu andar e em suas roupas. Aqui ela aparece deixando o local da cerimônia de inauguração de uma barragem que aconteceu no país de Gales. Em 23 de outubro de 1952, cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth, onde a mesma aparece com o seu manto, acompanhado por suas damas de companhia, na sala do trono do Palácio de Buckingham, em Londres, no ano de 1953. No passeio real, a rainha e o príncipe Philip seguem para as tradicionais corridas de cavalo. Em junho de 1957, em uma carruagem aberta ao lado do seu marido, o duque de Edimburgo, na famosa varanda do Palácio de Buckingham, após o casamento da princesa Margaret com Anthony Armstrong Jones, em 1960. Nesse tour pela Índia, a rainha optou por um look violeta pastel para participar, ao lado do príncipe Philip, de uma cerimônia cívica em Nova Delhi. Isso foi em 1961. Cerimônia de posse de Charles como príncipe de Gales, que aconteceu no castelo de Caernarfon, no país de Gales, em 1º de julho de 1969. A Rainha Elizabeth II nomeia seu filho, Charles, príncipe de Gales e futuro rei da Grã-Bretanha. A família reunida nas férias de verão no castelo de Balmoral, na Escócia, no ano de 1972. Essa foto faz parte de uma série de fotos tiradas para a celebração das bodas de prata, o famoso Land Rover. A rainha pousa ao lado do seu carro Land Rover, cujo volante assumiu tantas vezes, entre as mais recentes em 2021, aos 95 anos de idade. Durante o noivado real, a Lady Diana Spencer e o príncipe Charles pousam ao lado da Rainha Elizabeth no Palácio de Buckingham, em março de 1981. A família sempre foi de extrema importância para Elizabeth, assim como a honra e o dever. Na foto, Charles beija a mão da rainha após receber um prêmio das mãos dela, depois de ter participado de um jogo de polo em Windsor, em um momento descontraído ao lado de seus netos, William e Harry. Elizabeth teve 4 filhos, 8 netos e 11 bisnetos. Saúde. Elizabeth manteve sua tradição de beber uma taça de champanhe todas as tardes, e na foto ela faz um brinde ao seu anfitrião em Varsóvia, na Polônia. Alegre e solidária, nem a chuva conseguia tirar o humor da rainha. Na foto, ela parece interagir com uma criança em País de Gales. Elizabeth participava de muitos eventos e ainda apoiava 600 instituições de caridade. No volante, a rainha prova que nunca se considerou importante o suficiente para não dirigir o seu carro sozinha. Uma verdadeira inspiração, a rainha foi um exemplo modelo de monarca. Nos últimos 70 anos, ela se adaptou a todas as mudanças e possuía sua própria conta no Facebook, criada em 2010, além de Twitter e Instagram. Rainha da tecnologia. A Rainha Elizabeth usou óculos especiais para assistir à gravação da sua mensagem de Natal, gravada para a Commonwealth em 2012. Outro belo par de óculos. A Rainha Elizabeth nunca se envergonhava e nunca vacilava em suas tarefas. Aqui ela aparece com o príncipe Philip durante a inauguração de um hospital em Londres, em 2005. Difícil de perder, devido ao fato de que a rainha só possuía 1,63 de altura, ela muitas vezes usava roupas com cores mais chamativas para ficar mais fácil de ser identificada na multidão.
Ela contava com Angela Kelly como sua assistente pessoal de estilo. Uma bolsa com significado. A rainha usava sua bolsa para enviar sinais para a sua equipe, na maioria das vezes para avisar-lhes que queria ir embora. De luto, a rainha também sofreu momentos difíceis. Aqui podemos ver o seu triste semblante durante o funeral de uma condessa na Birmânia. Ver a rainha da Inglaterra derramar lágrimas em público não era nada comum. Ela viu muitas pessoas importantes partirem ao longo de sua vida. Por exemplo, 5 papas católicos só durante o seu reinado. Foram eles: Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Independente, a Rainha Elizabeth era a única pessoa na Grã-Bretanha que poderia dirigir sem placa no seu carro e viajar sem passaporte. Aqui, a rainha planta uma árvore no jardim do Palácio de Buckingham, enquanto é observada pelo seu esposo, o príncipe Philip, e o jardineiro. O segredo para um relacionamento forte. Na foto, a rainha diverte-se ao lado do príncipe Philip no Memorial Park da Escócia. Juntos eles enviaram mais de 37.500 cartões de Natal ao longo do seu reinado. Um verdadeiro guarda real. Ficou claro que mesmo na maturidade o casal não deixou de compartilhar momentos de humor juntos. Foi difícil para a rainha manter uma expressão séria enquanto o príncipe Philip estava em posição de sentido no castelo de Windsor. A sua grande perda. A rainha Elizabeth perdeu seu parceiro, o príncipe Philip, depois de 73 anos juntos. A rainha permaneceu longe de escândalos durante seus gloriosos 70 anos no trono. Mas o mesmo não pode ser dito sobre os seus filhos e netos. Uma rainha impoluta. A rainha foi, com dignidade e graça, exemplo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!